Quem não está se preparando hoje, talvez seja difícil ficar pronto. E esses 7 anos serão a última semana desta era, dividida em 2 metades, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Nesses primeiros 3 anos e meio vai ter muita paz. Vai surgir um político carismático, atraente, e todo mundo vai segui-lo. Vai trazer paz. Os israelitas, os judeus vão depor as armas. Eles vão reconstruir o templo. E todas aquelas coisas do Antigo Testamento vão ser retomadas, aquelas práticas. E daí, no meio desses 7 anos, quando no final dos primeiros 3 anos e meio, esse político vai ser assassinado. Mas a Bíblia fala em Apocalipse, capítulos 17 e 18, ele vai ressuscitar. Só que quando ele ressuscitar, vai ser uma ressurreição com o mesmo corpo, mas o espírito dele vai ser de outra pessoa. Vai ser do anjo do abismo, da 5ª trombeta de Apocalipse 9. Vai entrar no corpo desse político quando ele se levantar. É algo terrível. Quando se levantar, todo mundo vai pensar que é a mesma pessoa, mas ele vai virar a besta. Ele vai ser o anticristo. E ele vai introduzir um período, o pior período que já houve na humanidade, do qual todos nós hoje à noite, essa é a nossa meta, nós vamos querer fugir, escapar desse período. A minha meta é escapar desse período. Esse período a Bíblia chama de a grande tribulação. Vai ter epidemias, vai haver calamidades sobrenaturais. O céu vai escurecer, o sol vai perder a sua claridade. 1/3 das águas no mundo vão ser contaminadas, não vai ser água potável mais. 1/3 das árvores vão ser queimadas. Os astros vão cair dos céus. Vai ter choque de cometas e de asteroides com a Terra. Os vulcões vão entrar em erupção. Vai tapar o sol. O mundo vai ficar um lugar inabitável. E a Bíblia fala que a morte vai fugir das pessoas. Hoje as pessoas fogem da morte e a morte corre atrás das pessoas. Naquele dia as pessoas vão querer morrer, mas a morte vai fugir das pessoas. As pessoas não vão conseguir morrer. Isso se chama grande tribulação. E nesse período, o anticristo vai reinar. E ele vai matar muitos crentes que ficarem. E vai matar muitos judeus. Especialmente no tempo da grande tribulação, Cristo irá tomar o templo que foi reedificado e vai colocar lá a imagem da besta. E essa imagem da besta vai ser promovida pelo falso profeta. Vai falar dos crentes. Quer dizer, Mateus 24 e 25 fala dos crentes. Especialmente Mateus 25. Fala da parábola das 10 virgens. As 10 virgens, todas elas estão esperando o noivo. Quer dizer que todas elas são crentes. São cristãs, são evangélicas. E estão esperando Deus voltar. Esperando Jesus voltar, esperando o noivo voltar. Mas 5 eram prudentes e 5 nécias. Resumindo, 5 tinham azeite nas suas vasilhas e 5 não tinham. O azeite representa o Espírito Santo. E as vasilhas representam a nossa alma. Quem tinha azeite nas vasilhas são as pessoas que todos os dias se enchem do Espírito Santo. Até quando o Senhor Jesus voltar, quando o noivo voltar, o que aconteceu? A lâmpada das nécias estava se apagando. E elas não puderam entrar nas bodas do Cordeiro. Elas tiveram que sair para comprar azeite, mas quando voltaram as portas já estavam fechadas. Isso mostra que não é suficiente ser evangélico. Não é suficiente ser crente, ser cristão. Você precisa ter azeite nas suas vasilhas. Isso pouca gente fala hoje. Hoje à noite, no amor do Senhor, nós queremos falar para você. Verifique quanto azeite tem na sua vasilha. Eu vou te dar alguns sintomas. Você briga bastante em casa com sua esposa, com seu marido? Isso é um sintoma que é pouco azeite. O motor, quando não tem óleo, funde o motor. Começa a aparecer toda sorte de ruídos. Você está sempre nervoso? Você tem pavio curto? Você se preocupa demais, está ansioso? Tudo isso mostra a falta. Você não tem interesse pelas coisas de Deus? Isso mostra a falta de azeite.
E o que mais? Fala também da parábola dos talentos. Aquele que recebeu 5 talentos, um que recebeu 2, outro que recebeu 1 talento. Quem tinha 5 talentos, multiplicou, ganhou outros 5. Quem tinha 2, ganhou outros 2. Mas quem tinha 1, não ganhou. Enterrou o talento. Isso mostra o nosso serviço a Deus. Aqui em Mateus 25 fala do nosso julgamento. Que o critério do julgamento vai ser, primeiro, quanto você cresceu em vida. Quanto você amadureceu na vida divina, na vida de Deus. Quanto você tem do Espírito Santo. Segundo, quanto você serviu a Deus. Você prega o evangelho, você se preocupa com a salvação dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus vizinhos. Você serve a Deus ou você está contente em ser salvo você mesmo? Tudo isso está aqui em Mateus capítulo 25. E também fala dos incrédulos. Os primeiros 4 selos, tá, são uma corrida de 4 cavalos. Nós vamos falar um pouquinho aqui, tá? Em detalhe, primeiro, segundo, terceiro e 4º selo. O primeiro selo é um cavalo branco. O segundo selo é um cavalo vermelho. O terceiro selo é um cavalo preto. E o 4º selo é um cavalo amarelo. O que simbolizam esses cavalos? O primeiro selo, o cavalo branco, simboliza o evangelho. O evangelho que saiu vencendo e para vencer. Trazendo a paz para os homens. Essa corrida de 4 cavalos, a maneira de nós entendermos os 7 selos, as 7 trombetas e 7 taças, nós vamos explicar agora. Os 4 selos não são sequenciais, são paralelos, simultâneos, e vão até o final dessa era. O primeiro selo é o evangelho. Até hoje o evangelho está sendo pregado. E nós temos que estar no cavalo branco. O segundo selo é a guerra. É a guerra. Fala de que viu um cavalo branco e uma grande espada e foi matado. E lhe foi dado matar 1/3 das pessoas. É a guerra, é o sangue. Guerras sempre houve e vai continuar havendo guerras. Hoje estamos no meio de outra guerra. Várias guerras estão acontecendo hoje. A principal está no Oriente Médio. A guerra contra os palestinos, Israel e os palestinos na faixa de Gaza. O terceiro selo é a morte. Cavalo preto. A morte a toda hora está colhendo as pessoas. Toda hora tem gente morrendo por acidentes, né, por doenças, por meio de guerras, por meio de um monte de coisa. E o 4º selo é... o terceiro selo é a fome. É a fome. O terceiro selo é a fome. Ali fala que tinha uma pessoa com uma balança e aí falou assim, ó, 1 medida de trigo por 1 denário, 1 medida de cevada por 1 denário, e não desperdices o azeite e o vinho. Vai chegar um momento em que a fome vai recrudescer, vai se intensificar. Sempre houve fome no mundo. Em qualquer país tem fome. Mas a fome vai ficar cada vez mais severa. Então esse cavalo preto aqui é a fome. E o 4º cavalo é a morte. Representa as doenças, as epidemias, tá? Então os 4 cavalos aqui tem uma corrida que continuam. Isso, tá? Então o primeiro cavalo é o evangelho, segundo cavalo a guerra, terceiro cavalo a fome e o 4º cavalo a morte com a enfermidade. E daí vem o 5º selo. Agora sim, a partir do 5º selo é sequencial. 5º selo, 6º selo e 7º selo. Agora um segredo de entender as trombetas é o seguinte: as trombetas, as 7 trombetas estão dentro do 7º selo. Tá? Isso é muito importante vocês entenderem. Primeiro, segundo, terceiro e 4º selo foram abertos. O 5º selo foi aberto. O 6º selo foi aberto. E quando abriu o 7º selo, dentro havia 7 trombetas. Daí vem as 7 trombetas. Aqui na sétima, as 7 trombetas já estão dentro da grande tribulação que eu falei. Na verdade, o 6º selo já dá início à grande tribulação. Tá? O 7º selo é no miolo da grande tribulação. E o miolo do miolo é a 5ª trombeta, a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. E quando toca a 7ª trombeta, são derramadas as 7 taças com os 7 flagelos de Deus. Tá? Essa é a maneira. Se você tiver esse diagrama, você vai conseguir entender Apocalipse. Se você entender as coisas sequencialmente, primeiro os 7 selos, depois as 7 trombetas, depois as 7 taças com os 7 flagelos, você não vai conseguir entender. Essa é a disposição. Os 7 selos, dentro do 7º selo, as 7 trombetas, e dentro da 7ª trombeta, as 7 taças. Agora, uma observação.
existe um arrebatamento precoce para os vencedores, para aqueles que amadurecerem antes. Vai ser entre o 5º e 6º selo, antes da grande tribulação. Você pode ver que a última semana de Daniel é dividida em 2 metades de 3 anos e meio. Aqui, nos últimos 3 anos e meio, nós temos a grande tribulação. Se você amar o Senhor e buscar o Senhor e amadurecer em tempo, você e eu, se eu também fizer isso, você e eu vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, entre o 5º e o 6º selo. Essa é a nossa meta.